Obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês. Pelas palavras que nos motivam, né? Que nos iluminam aí nos caminhos. E com relação ainda à outorga, existe aí mais de 2 milhões de paulistas, né? Na zona rural, em áreas periurbanas, não atingidos pelos sistemas urbanos, né, de água, esgoto. Então, existe aí uma clientela, né, você acha que, Safiri, o aparato, né, da EE é suficiente para regularizar todo esse povo aí? 2 milhões, né? Bom, não. Infelizmente, os nossos órgãos ambientais não têm braço para regularizar tudo, né? Acho que... Tá ligado. Eles não têm braço para regularizar toda a demanda que eles têm. Então, a gente tem processos que está parado no órgão há mais de um ano e meio, que nem chegou a ser analisado ainda, né? Então, eu acho que num curto prazo, assim, eles vão ter que estudar possibilidades para poder resolver essa situação. Porque o mercado está em crise para todos os segmentos, né? Seja setor público ou privado. Então, infelizmente, o DAE está impossibilitado de abrir concursos e contratar mais técnicos, né? Da mesma forma a CETESB e todas as outras secretarias. E eles precisam achar uma forma para resolver esse problema, né? Porque cada vez mais a tendência é aumentar a demanda de processos de outorga, porque, felizmente, as pessoas estão começando a ter uma consciência. Infelizmente, teve que acontecer uma crise hídrica como essa, para que os agricultores e as indústrias começassem a pensar numa saída, num plano B, né? E os agricultores começassem a se regularizar meio que a força, por conta das autuações, das vistorias, e com isso os processos dentro do órgão aumentou cada vez mais, né? Só que também não dá para que fique parado 1, 2 anos para ser analisado um processo de outorga, né? Porque aí você começa a inverter a situação. Você passa a não ter mais o poder de cobrança, porque você está errado, né? Então, a pessoa está tentando se regularizar, mas eu, órgão, não estou cumprindo com a minha parte para aquela que quer se regularizar. Quer colocar alguma coisa? E com relação, viu, só para emendar um pouco, com relação ao reuso dos efluentes das estações de tratamento de esgoto, pela própria operadora, né, pela própria empresa, ou até dela vender, né, isso para um terceiro, como que o senhor vê isso daí? Bom, eu vou completar o que a Safira disse com uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: o DAE vai estar implantando agora a outorga eletrônica. Nós, do consórcio PCJ, firmamos com o DAE agora, estamos assinando os papéis, um termo de cooperação, porque a dificuldade é essa: o DAE está sem equipe técnica. O consórcio PCJ já tem esse métier de circular regiões, levando informação, fazendo curso de capacitação. Então, nós vamos assumir aqui nas bacias PCJ a responsabilidade de divulgar a outorga eletrônica e as outorgas convencionais, informar a todos os usuários de como proceder. E até uma coisa, tanto é que eu já peguei o cartão dele, que nós já tínhamos, o Flávio só autorizou seu e-mail, mas peguei o cartão dessa filha, da colega dela que está aqui. Nós temos um banco de cadastro no consórcio para orientar o interessado numa outorga, por exemplo, mas chega um limite que ele precisa de ajuda. Ele precisa de uma consultoria, ele precisa de uma empresa. Então, nós temos esse cadastro lá no consórcio justamente para fazer isso. Então, a ideia nossa é o seguinte: nós já conseguimos que nós descobríssemos na 7663/91, que é a Política Estadual dos Recursos Hídricos, tem um artigo lá que diz o seguinte: os recursos hídricos poderão ser gerenciados pelos municípios na sua área de domínio. Nunca ninguém tinha visto isso. Agora, juntamente com a equipe do DAE, nós descobrimos isso. E como o consórcio PCJ é um ente regular do sistema pela Política Estadual dos Recursos Hídricos, nós vamos associar as duas coisas: outorgas para desassoreamentos de reservatórios, pequenas obras de reservatórios, como de impermeabilizações, de situações assim, nós vamos tentar resolver com os próprios municípios,
com a intervenção de uma associação de usuários, como nós somos, e com o auxílio das consultorias, das empresas. Então, a ideia é justamente isso. E nesse caminho, nós estivemos, no ano passado, numa comitiva de mais de 50 brasileiros, coordenado pelo consórcio, estivemos em Israel. E o que o Estado de Israel faz com reuso é uma coisa maravilhosa. Eles bebem água de reuso, tranquilamente. Se bem que eles usam o deserto que eles possuem lá, eles lançam água aqui, captam 15 quilômetros abaixo e o solo se encarrega de fazer o seu trabalho, porque o solo é maravilhoso. Mas a legislação de reuso no Brasil está ainda naquela fase onde os órgãos ambientais estão temerosos e nós temos poucas experiências. Temos uma em Campinas, a Odebrecht tem algumas outras. O que nós do consórcio estamos tentando fazer é estar próximo dessas experiências de reuso. Vamos fazer uma publicação com o professor de Mackenzie de São Paulo, enaltecendo essas experiências que deram certo, porque nós entendemos o seguinte: uma cidade como Campinas, se ela se utilizar do reuso, a sua dependência vai ser ampliada em muito. Então, eu acho que é o caminho, sim. Já existem experiências internacionais lá fora, e é uma questão de colocar em prática. Eu não tive tempo aqui de externar tudo, mas nós estamos quase apelando. Nós já estamos trabalhando com dessalinização. O Flávio, que está aqui, eu entrei no banheiro e falei para ele: Flávio, nós temos que abastecer São Paulo por dessalinização. Quando eu saí do banheiro, ele estava com o projeto pronto, porque ele não é muito normal, não estava pronto o projeto. Fomos debochados pelo Brasil inteiro. Fomos para Israel, né, Flávio? Hoje tem mais de 300 experiências de dessalinização com base no nosso incentivo. Inicialmente em empresas privadas. Mas nós estamos tentando que Fortaleza se abasteça de água dessalinizada e deixe o equivalente a 18 metros cúbicos por segundo, eu falo 18, é metade do que o Cantareira produz, para a agricultura no entorno de Fortaleza. Então, o Nordeste hoje, vocês sabem, o subsolo do Nordeste é salino, só que hoje não tem nem água salina mais. E o Nordeste está na pior crise de todos os tempos. Então, nós vamos ter que ir no oceano. E essa visita nossa para Israel, estamos com várias empresas de Israel implantadas, inclusive aqui em Campinas. Então, nós vamos somar reuso, dessalinização, proteção, somando aqui com os nossos grandes parceiros do FEAGRA, né? Irrigação adequada, irrigação econômica. Eu acho que o pacote vai ser bom. E digo mais, ou nós fazemos isso agora, ou esse país não vai ter nenhuma saída. E a saída tem que ser isso, na base da racionalização, da tecnologia e do que nós brasileiros temos. Criatividade, porque criativo nós somos. Na outra semana, na Câmara Técnica de Saneamento, o gerente aqui da ETA 3, o Sidney, durante a crise, eles conseguiram manter o abastecimento com água recuperada do tratamento do lodo das ETAs 3 e 4. Né? Se não fosse o sistema ali de tratamento do lodo e recuperação da água, eles... A ideia é pôr num livro todas essas experiências que foram feitas muitas vezes no susto, no sufoco, mas que deram resultado, porque o brasileiro é criativo, gente. O brasileiro pega um coador de café e consegue fazer uma filtragem. O brasileiro é incrível. E nós temos que usar essa criatividade para sair dessa crise. E sair até fazendo o que Israel fez. O que os israelenses nos falaram. Nós tínhamos um monte de areia e um oceano. Certo? E um monte de inimigos no entorno. Eles conseguiram desenvolver tecnologia e hoje eles estão vendendo, exportando tecnologia, derramando euros e dólares dentro, porque você vai em Barcelona hoje é abastecida por água dessalinizada, a tecnologia é dona de Israel. Você vai em Dubai, não sei onde, é tudo tecnologia de Israel. E era um país que tinha areia e um oceano. O Brasil, acho que tem um pouquinho mais do que areia e oceano, né? Não temos? Então, gente, vamos aproveitar que nós temos um pouquinho mais que areia e oceano. Muito obrigado, professor. Super, Ana. Sim. Pode falar. Quem vai ser? Da gestão dos recursos hídricos,
E você contou as experiências europeias, né? 3 da Europa, da Alemanha e tal. E eu acho que no Brasil a gente tem um cenário um pouco diferente, que a gente tem uma população civil que é fraca democraticamente, não sabe fazer democracia, não sei se por falta de tradição o que é, mas tem isso. E a gente também tem um Estado que costuma não ser eficiente. E a gente tem uma elite que é aculturada. Ela não quer ser uma elite brasileira só, ela quer ser tão elite quanto a elite que tem tecnologia para ser elite alemã, ela quer ter tanta, né, igual eles têm sem ter essa tecnologia. Então, como é que faz para a gente mediar essa gestão, esse conflito político, sem que precise o empresariado, que costuma ser mais forte, dominar os seus interesses e sem ter que precisar ter estado inflado, onde não precisa, desnecessário? Posso emendar? Eu vou emendar aqui só, porque é também sobre a questão das políticas públicas, né? O que vocês estão vendo hoje com relação a esse governo, propostas do ANA, né? Se os consórcios, na verdade, vão se fortalecer ou se eles estão se enfraquecendo, até por conta dessas políticas agora, né, do novo Código Florestal, né, dessas novas maneiras de se lidar com os recursos naturais. O que, na verdade, a gente espera no futuro para isso? Os consórcios vão ter futuro, né? As questões, como o senhor colocou, né, existem, parece que, ações pontuais, mas será que isso vai ser sistêmico, essa organização? Existe realmente futuro para essa questão? Outra coisa também que eu gostaria de perguntar, é a questão da água. Quando a gente pega 100% do recurso natural, é aquela coisa, 10% para o urbano, 20% para a indústria e 70% para a irrigação, na área do campo. A educação ambiental, acho que também, tecnológica, acho que ela vai bem nessa parte, quando ele fala, por exemplo, de Israel, que a gente vê gotejamento, a gente vê técnicas bem avançadas, e a gente tem ainda uma questão muito atrasada aqui com relação a tecnologias de campo. Obrigado. Procurarei ser rápido. Posso responder já? Bom, respondendo primeiro a sua pergunta, eu entendo que o Brasil tem dimensões continentais. A própria Política Nacional dos Recursos Hídricos, a 9433, nós, do consórcio, somos membros do Conselho Nacional desde 98, quando ele foi criado, somos membros de várias câmaras técnicas, e numa das câmaras técnicas, em 2005, lá em Fortaleza, a CTCOB, Câmara Técnica de Cobrança, nós chegamos a uma conclusão. Essa política que nós temos, lá no 433, era se adequa para o Sul e para o Sudeste. Para o Nordeste, tem que ser o que é utilizado na COGER, lá, que eles usam assim, a distribuição negociada, descentralizada e participativa dos recursos hídricos. O que acontece? Todo começo de ano, na região da Grande Fortaleza, sentam a indústria, os agricultores e os representantes dos municípios, e é verificado, através das universidades principalmente, qual a previsão pluviométrica para o ano. Se a conclusão é que vai ser um ano de estiagem, o agricultor não planta, ele não planta. Só que a indústria e o urbano pagam a média que ele teria se ele plantasse, a média de produção agrícola. Então, a nossa realidade do Nordeste, concordando com as suas palavras, são pessoas que não estão preparadas para se defenderem, não sabem praticar as políticas públicas, e as políticas públicas, as pessoas pensam que são coisas duradouras, para 5, 10, 100 anos. Não, política pública pode ser uma demanda para um mês. Depois você cresce e adequa mais para frente. Então, o que eu entendo respondendo a sua pergunta é o seguinte: nós, sociedade, e eu que sempre fui da universidade, desde que eu me formei, nunca deixei de trabalhar em uma e sempre convivi, nós, sociedade, nós, universidade, associações de usuário, como o caso do consórcio, temos uma responsabilidade nesse momento do Brasil. Entra governo, sai governo, desmoralização total sobre a realidade brasileira, o exterior não acreditando no nosso país. Eu acho que a solução é a seguinte, usando as suas palavras, é usar a simplicidade.